Nesse vídeo vamos revelar 3 ações muito baratas e que pagam bons dividendos. Vai ser um exercício bem interessante porque a gente vai olhar aqui para 3 ações bem posicionadas na estratégia das mais baratas da bolsa e ao mesmo tempo na máquina de dividendos. Então fica conosco até o final para você entender como é que a gente monta as estratégias de seleção de ações no Clube do Valor, como que a gente faz para saber se uma ação tá barata ou é uma potencial boa pagadora de dividendos. É claro, quais são essas ações aí. Presta muita atenção, deixa o dedo no like, te liga só no que o Filipão vai te mostrar. Dito isso, bora direto para a ação número 1. Essa aqui que é conhecida pela maioria dos brasileiros. A gente tá falando da CSN Mineração, a CMIN3. Se a gente olha para os últimos 5 anos aqui, a cotação da empresa não ficou tão bonita, queda de 40%. No ciclo do último ano, ela apresentou uma alta de pouco mais de 5%. E se a gente for entender o que é que está acontecendo com os resultados financeiros, os fundamentos da empresa, o último resultado trimestral foi recebido como positivo pelo mercado, com um volume recorde e maiores preços de minério impulsionando o resultado operacional, o que resultou em um lucro 56% maior do que o ano anterior. E comparando trimestre com trimestre, o último lucro da CMIN foi 5 vezes maior do que o trimestre anterior. E aí quando a gente pega o composto de dados da CMIN, nesse momento a gente encontra ela facilmente entre as empresas mais baratas da bolsa e ao mesmo tempo pagando um dividendo muito alto também dentro da estratégia máquina de dividendos. Olhando para o dividend yield do curto prazo dos últimos 12 meses, a gente vê algo na casa de 8% para a CSN Mineração. E aí fica a pergunta, como é que a gente faz para selecionar essas empresas para cada uma delas entrar em uma estratégia ou não? E aqui eu preciso deixar um disclaimer muito claro. É óbvio que por mais que a gente fale apenas de 3 ações aqui nesse vídeo, cada uma das estratégias são compostas por 10, 20 empresas diferentes para garantir uma diversificação aceitável e por mais que alguma ou outra performe mal em um dado período, a chance das outras reequilibrarem a carteira de ações é muito maior. Essas estratégias aqui são muito inspiradas em livros que trazem estratégias sistemáticas que já funcionam há décadas, como é o caso da Fórmula Mágica do Joel Greenblatt, por exemplo, que ajudou muito a inspirar a estratégia das ações mais baratas da bolsa. E o nosso trabalho foi basicamente adaptar o que já funcionava lá no mercado internacional dos Estados Unidos e trazer para o contexto do mercado brasileiro. Para você ter uma ideia do impacto disso aqui, quando a gente vai avaliar dados históricos de 2004 até 2025, os últimos 21 anos, a gente percebe que a estratégia das ações mais baratas da bolsa, ela simplesmente fez um massacre com o Ibovespa. Foram 3.200% de alta, enquanto o Ibovespa subiu apenas 620%. Eu estou falando de mais de 17% ao ano de retorno composto nessa estratégia. De forma gráfica, é isso aí que você está vendo na tela agora. E a escolha das ações para uma estratégia como essa não é intuição, não é o que a gente acha que vai acontecer com o mercado, não é a macroeconomia. É um composto de critérios claros e quantitativos. São vários filtros que a gente passa no mercado para depois chegar nas 20 empresas mais baratas da bolsa. E é aí então que as 20 mais bem posicionadas formam uma estratégia de ações baratas, por exemplo. Sem sentimento, sem apego, somente com estratégia. E isso acontece da mesma forma com a estratégia máquina de dividendos, onde a gente seleciona as 10 empresas mais pagadoras de dividendos da bolsa e que também apresentaram uma performance muito acima da média. Se a gente olha um período de 2012 até aqui, ou seja, os últimos 14 anos mais ou menos, a gente vai ver a máquina de dividendos com uma rentabilidade de quase 2.900%, enquanto o IDIV, o Índice de Dividendos do Brasil, subiu apenas 1.000. E se você quiser aprender o passo a passo de como selecionar as 20 empresas mais baratas da bolsa, as 10 maiores pagadoras de dividendos para a tua própria carteira, aí eu te convido a participar da imersão As Melhores Ações da Bolsa, onde a gente vai te mostrar esse método que foi capaz de transformar R$100 mil em mais de 2,5 milhões. Tudo isso sem correr riscos desnecessários, sem você precisar ser um especialista em investimentos e usando apenas 20 minutos do teu mês, você vai conseguir entender e encontrar as ações por trás da estratégia. Tudo isso na imersão que vai acontecer nos dias 24 e 25 de fevereiro, às 19 horas, ao vivo, no Zoom. Para você participar da imersão As Melhores Ações da Bolsa, eu vou deixar um link para você clicar aqui embaixo. A gente tá cobrando um valor praticamente simbólico para participar desse evento aqui. E eu te sugiro que você clique agora e garanta a tua vaga, porque o lote desses ingressos vai aumentar, vai mudar a qualquer momento. Dito isso, vamos para a ação número 2 aqui do vídeo. Essa aqui que caiu um pouco mais de 6% no último ano, e é uma empresa do setor de soluções tecnológicas, que inclui, por exemplo, certificação digital com parcerias com o governo federal, por exemplo. E essa empresa aqui apresentou resultados um pouco mais fracos no começo do ano passado, onde o lucro chegou a cair 30% na comparação trimestral. Além disso, houve uma preocupação estrutural do mercado com essa companhia, uma vez que ela está muito relacionada com a emissão de carteiras nacionais
internacionais de habilitação aqui no Brasil, as CNHs. E como a quantidade de renovação de CNHs no Brasil caíram em 2025 e devem cair em 2026, por causa da mudança da validade da CNH, que antes era de 5 anos, agora passa a ser 10, essa empresa teve a sua receita diretamente afetada. Por isso, muitos analistas já falam que não veem catalisadores de curto prazo para a companhia. Em compensação, a empresa vem apresentando receitas diferentes de novos negócios nos últimos trimestres e está muito bem falada pela quantidade de lucro que ela distribui na forma de dividendos para os seus acionistas, pegando basicamente metade do que sobra depois da operação dela inteira e transformando isso em dividendos. E esse, inclusive, é um dos fatores que faz com que as ações dessa empresa apareçam nesse vídeo. Ela está com um lucro líquido crescente nos últimos 3 anos, o que é um ótimo indicador para a estratégia máquina de dividendos, além de apresentar um dividend yield ponderado de mais de 10% nos últimos 3 anos. É por isso que a Valid, de código VLID3, aparece tanto na máquina de dividendos quanto nas ações mais baratas da bolsa nesse momento. E falada da segunda empresa, eu quero deixar um disclaimer muito importante para você. Por mais que a gente esteja aqui falando da parcela da carteira de ações do Brasil na tua carteira de investimentos, a gente precisa sempre lembrar que uma carteira completa de verdade, ela não é composta somente por ações brasileiras. Até porque, por mais que a gente esteja vivendo um começo de ciclo de alta na bolsa brasileira nesse momento, onde a gente vê uma guinada do Ibovespa de mais de 46% ali nos últimos dias, a gente precisa lembrar que existem também momentos de queda, inclusive nesse período dos últimos anos, por exemplo, chegando a cair 10, 15% em alguns momentos. E é por isso que, por mais que você tenha uma carteira mais arrojada de investimentos, com muito mais renda variável, você sempre vai querer diferentes classes de ativos distribuídas no teu portfólio. Por exemplo, se você é um cara que gosta de ver aqueles proventos caindo na tua carteira sempre, você vai distribuir ali ações Brasil, ações internacionais e fundos imobiliários. Ou se você for um investidor que prefere muito mais o potencial de retorno de verdade na tua carteira de investimentos, ora, nesse caso, você pode até tirar os fundos imobiliários da tua carteira, ficar somente com ações, mas não somente do Brasil, ações também internacionais, para equilibrar esse teu portfólio ao longo do tempo. E olha como uma boa estratégia faz diferença aqui, ó. Imagina uma pessoa que dividiu sua alocação entre ações do Brasil e ações internacionais, mas na hora de fazer a seleção dos ativos, essa pessoa investiu apenas no Ibovespa, em metade da carteira, e a outra metade ela comprou de IVVB11 para replicar o S&P 500, o principal índice de ações americanas. Ora, o retorno dessa carteira nos últimos 21 anos teria sido de aproximadamente 11,9% ao ano e mesmo descontando a inflação, seria de aproximadamente 6% ao ano. Agora, olha a diferença de quem decidiu investir com estratégia validada, como as ações mais baratas da bolsa, para escolher ações no Brasil, por exemplo. E uma pessoa que fez a mesma coisa para investir nas melhores ações internacionais. Aí, nesse caso, o resultado é completamente diferente. A mesma alocação de ativos, escolhendo as ações certas para a tua carteira, resultaram em uma rentabilidade de mais de 18% ao ano e mesmo descontando a inflação, são quase 12%. Eu estou falando aqui de uma pessoa que saiu de 6 para 12. Ela praticamente dobrou o potencial de retorno de uma carteira completa por usar as estratégias corretas. Se você quiser aprender como aplicar as melhores estratégias de ações do Brasil na tua carteira, lembra que a imersão às melhores ações da bolsa está aqui embaixo para você se inscrever. Dito isso, vamos para a ação número 3. Essa aqui que tem uma curiosidade interessante. Ela foi fundada lá em 1989 e de uma junção de algumas empresas, entre elas o grupo Roberto Marinho, um dos principais idealizadores da TV Globo aqui no Brasil, que aparece aí com a sua família na tela. E somente algum tempo depois, essa empresa, em 2007, veio abrir capital na bolsa. Quando a gente olha para a performance da ação, nos últimos 12 meses, ela está com alta de 36%. E olhando para os últimos 5 anos, essa alta já toca ali os 76%. Olhando para o resultado recente, para entender como é que está o fundamento por trás, essa empresa apresentou um lucro de 257 milhões e chegou até a cortar as futuras projeções de crescimento. Mas o fato é que no resultado mais recente, do quarto trimestre de fechamento de 2025, o resultado superou as expectativas do mercado, principalmente por trazer um retorno sobre o patrimônio líquido médio da empresa de mais de 16%. E é com a junção desses critérios que ela aparece entre as empresas mais baratas da bolsa. E nesse momento elenca um dividend yield de mais de 9%, o que não foi suficiente para colocar ela dentro também das 10 empresas mais pagadoras de dividendos da bolsa, mas ela está muito bem posicionada na estratégia também. Eu estou falando aqui do Banco ABC, de código ABCB4. Dito tudo isso, a gente falou em empresas extremamente baratas, com dividendos ainda muito altos. E para você entender como é que a gente faz para encontrar essas empresas, clica aqui embaixo, participa da imersão às melhores ações da bolsa. A gente está fazendo isso pelo preço mais barato da nossa história. Agora, para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro vídeo bem similar a esse e eu, Felipe Almeida, te espero no próximo conteúdo.